Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui para o nosso quarto estudo da carta aos Tessalonicenses. Então vamos lá. Antes de nós começarmos, não deixe de curtir, compartilhar com outras pessoas para que eles possam ser abençoados através desse estudo e você também possa ser muito abençoado. Amém? Vamos lá para o nosso estudo? Hoje nós vamos falar de Tessalonicenses capítulo 1, verso 5, parte B, até o versículo 8. Vai dizer assim: e vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E se vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos mais necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Se eu pudesse dar um tema para essa devocional hoje, para esse estudo hoje, seria um modelo a ser seguido. Paulo, em todo momento e em toda a sua caminhada, ele se mostra um exemplo para que, de alguma forma, pudesse alcançar os eleitos de Cristo Jesus. Um exemplo que Paulo aprendeu direitinho com Jesus, a forma como se deve caminhar. Em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5 ao 10, vai dizer assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se obediente aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que Paulo vai declarar nesse versículo 5b, que seu modo de agir foi com um propósito de fazer o bem aos irmãos de Tessalônica. A motivação de Paulo estar ali em Tessalônica não era uma motivação pessoal e nem era uma vontade pessoal. Lógico que Paulo, a vontade dele era proclamar e anunciar o evangelho de Cristo. Mas lembra que nós estudamos lá na introdução, na primeira parte, que Paulo ele queria ir para outra região, mas o Espírito Santo de Deus não permitiu, e então o Espírito Santo de Deus, através de uma visão, direcionou ele para que ele pudesse estar na Macedônia. Então o fato de Paulo estar ali na Macedônia, e principalmente ali em Tessalônica, é porque o Senhor o direcionou, e Paulo não estava ali atrás de uma prosperidade. Paulo não estava ali para satisfazer a vontade do teu coração ou do seu ego. Paulo estava ali para que de algum modo o evangelho de Cristo pudesse chegar até a vida daqueles irmãos. E foi isso que aconteceu. Quando nós anunciamos a palavra de Deus, fica aqui um questionamentinho para nós. Será que nós estamos anunciando para que vidas sejam salvas, transformadas e o poder de Cristo possa alcançar o coração delas? Ou será que nós temos anunciado por uma vaidade pessoal? Simplesmente porque queremos mostrar que nós somos bons, querendo que mostrar que nós somos capazes, ou querendo satisfazer apenas o nosso ego e não a vontade de Deus. Paulo estava ali em Tessalônica cumprindo a vontade de Deus. Da mesma forma que Cristo foi obediente até a morte de cruz, Paulo estava ali obedecendo os chamados de Deus, que o direcionou à Macedônia para cumprir o seu propósito de glorificar a Deus. E embora tivesse enfrentado açoites, perseguição, Paulo não abandonou o propósito designado por Deus, porque quando nós estamos dentro de um propósito, e esse propósito é glorificar o nome do Senhor, os açoites, as lutas, as perseguições são bem pequenas, perto do chamado que Deus tem para a nossa vida. Amém? Nós precisamos entender que nós precisamos agir com amor. Lembra também que nós falamos que uma das virtudes daqueles que foram eleitos e escolhidos pelo Senhor é uma dedicação em amor?
Paulo estava se dedicando em amor pelos irmãos que estavam ali. Paulo estava abrindo mão do seu comodismo, Paulo estava abrindo mão do seu conforto, Paulo estava abrindo mão da sua vida em amor àqueles irmãos que estavam ali. As atitudes de Paulo fez dele o modelo a ser seguido, né? E vocês, vai dizer a palavra, e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muito sofrimento. Antes de nos tornarmos imitadores de Cristo, entenda uma coisa: antes deles se tornarem imitadores de Cristo, eles imitaram Paulo. Entenda isso aqui também fica como uma aplicação pessoal para nós. Antes das pessoas imitarem Cristo, elas vão imitar você. Elas não chegam na igreja conhecendo Cristo. Elas nem conhecem ainda, de fato e mais profundo, quem Cristo é. Mas elas conhecem você. E por nos conhecer, automaticamente, é em nós que eles vão buscar um modelo de cristianismo. É em nós que eles vão olhar, dentro do nosso trabalho, se Cristo é de fato o que a Bíblia diz ser. Porque eles vão olhar os nossos comportamentos e vão olhar nossas atitudes esperando encontrar Cristo. No nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa casa, para os nossos filhos, nós somos um exemplo para os nossos discípulos. Não espere que eles de cara vão imitar Cristo. Primeiro eles vão imitar você. E assim que eles fizeram, eles imitaram Paulo. Paulo vai dizer, e vocês tornaram nossos imitadores, primeiro imitadores de Paulo e depois do Senhor. Primeiro ele nos imita, depois eles passam a imitar o Senhor. Primeiro eles olham para nós, até que eles começam a amadurecer a fé deles e a entender que nós não somos nada e que Cristo de fato que é o perfeito. E isso aconteceu naquela igreja. Billy Graham vai dizer o seguinte: nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Nós somos o sermão que o mundo está prestando atenção. Nós precisamos saber disso. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Talvez no seu trabalho você diz que as pessoas elas não gostam de ler a Bíblia, mas elas leem uma Bíblia e essa Bíblia é você. A questão é, será que eles estão gostando dessa Bíblia? Será que quando eles olham para você, olham para nós, será que isso faz com que eles desejem mais a Cristo? Ou será que isso faz com que eles não queiram mais a Cristo? Muitos são aqueles que não querem ir para a igreja, não porque não amam a Cristo, porque às vezes eles nem conhecem a Cristo, mas às vezes eles não querem ir, porque não querem se tornar cristão como nós, por causa às vezes de má conduta, mau comportamento e má atitude. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo, e isso será que nos deixa confortável ou isso nos deixa preocupados demais, porque nós estamos totalmente em desequilíbrio com aquilo que a palavra do Senhor diz? Fica aí esse questionamento para nós. Em Lucas capítulo 17, verso 1 vai dizer, Jesus diz aos seus discípulos, é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por eles. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada em seu pescoço e fosse atirada no mar do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Olha o que Jesus ele coloca aqui. É melhor você pular do que você fazer que algum pequeno tropece, porque você teve uma má conduta e um má ensinamento para essas pessoas. Paulo deixa isso bem claro para aquela igreja. O segundo ponto é que ele estava recebendo a palavra que vem do Espírito Santo com alegria, mesmo com sofrimento. Existe uma grande diferença entre a palavra do homem e a palavra do Espírito Santo. A palavra do homem sempre irá te levar para um lado emocional, fazendo com que você fique aprisionado a este mundo e que seu foco esteja na terra, prometendo falsas esperanças, falsos sucessos e um caminho de facilidades. O perigo dessas palavras, embora de início pareça ser muito linda, é que ela não te prepara para as realidades e frustrações da vida. Aqui vai dizer que eles, apesar de todo o sofrimento, eles estavam recebendo a palavra com alegria, porque aquela palavra vem do Espírito Santo. A palavra que vem do Espírito Santo, ela é maior, mais poderosa e um fundamento muito maior para nossas vidas do que qualquer circunstância contrária que possa vir contra nós. Terceiro ponto é que aquela igreja ela buscava um modelo. Com amadurecimento, elas vieram a se tornar esse modelo. O verso vai dizer, assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Acaia e da Macedônia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu
não só na Macedônia e na Caia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Pensa comigo, como que é o cristianismo e como que ele é perfeito, a forma que Deus faz. Primeiro, Paulo se colocou naquela cidade como um exemplo de alguém que estava abrindo mão da tua vida para ir ali pregar o evangelho para que outras pessoas pudessem crer em Cristo Jesus. Paulo se tornou um modelo de compaixão, Paulo se tornou um modelo de amor, Paulo se tornou um modelo de santidade, Paulo se tornou um modelo de esperança da vida eterna. E porque Paulo se tornou esse modelo, automaticamente aquela igreja de Tessalônica começou a imitar Paulo, ao ponto que eles começaram a carregar as características que existiam na vida de Paulo, imitando Paulo e, consequentemente, imitando a Cristo, porque eles passaram a conhecer mais a Cristo, entendendo que Cristo era o modelo perfeito. E agora, aquela igreja que antes tinha um modelo, agora eles já estão se tornando modelo para que outros irmãos pudessem olhar para eles e também desejar Cristo. Entenda uma coisa, quando você entra na igreja e começa a tua caminhada na fé, você olhará para pessoas e buscará nelas modelo. Depois você, com amadurecimento espiritual, vai entender que o modelo perfeito é Jesus Cristo. E é nesse ponto, quando nós entendemos que o modelo perfeito é Jesus Cristo, que nós começamos a ser cada dia mais parecido com Ele. E automaticamente as pessoas começam a nos imitar, começam a desejar e querer ser igual a nós. Não porque nós somos alguma coisa, mas porque nós temos um modelo perfeito e esse modelo é Jesus Cristo. E isso te traz alegria? Isso te traz esperança? Entenda uma coisa, meu irmão, você será um modelo para muitas pessoas. Carregue esse peso em você. E a maior satisfação é saber que quando nós imitamos Jesus, eles também estarão imitando Jesus rumo à salvação e à vida eterna. Que Deus possa abençoar a tua vida. Não deixe de curtir, não deixe de comentar. Espero que esse vídeo tenha abençoado você, esse estudo tenha abençoado a tua vida. E amanhã estaremos aqui de volta para a honra e glória do Senhor Jesus, para o nosso 5º episódio dessa série de estudo da primeira carta aos Tessalonicenses. Que Deus abençoe.